Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos estudar a lição de número 7, de 16 de agosto de 2020. Uma lição maravilhosíssima, onde nós vamos tratar sobre o tema: o povo de Deus deve separar-se do mal. Nesse terceiro trimestre, nós estamos estudando uma edição especial lançada pela CPAD para esse tempo de pandemia. O tema geral dessa série de lições é o princípio divino para os tempos de crise, onde o nosso comentador, saudoso pastor Eurico Bergten, ele fala sobre a reconstrução de Jerusalém, tanto do templo quanto também dos muros de Jerusalém. E fala sobre a necessidade de um avivamento para os dias atuais. É sobre isso que nós estamos tratando ao longo dessa lição. E nessa lição, de número 7, vamos falar da necessidade urgente que o povo de Deus tem em se afastar do mal, se afastar do pecado, para que a glória de Deus resplandeça no meio do seu povo. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir a você que não se inscreveu no meu canal, que se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho, para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui para a glória do nome do Senhor. Você que está chegando aqui pela primeira vez, eu sou o evangelista Adair Ferreira, da cidade de Pancas, no Espírito Santo. Sirvo ao Senhor na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, com o pastor José Lopes da Silva, onde nós temos a grata satisfação de ministrar a palavra de Deus, trabalhar na superintendência da escola dominical e ser uma ferramenta para o reino do Senhor, nosso Deus. Compartilhe com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, de Facebook. Vamos juntos divulgar o nome do Senhor, nosso Deus. Posto essas considerações, o nosso texto áureo está no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, que diz: pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. A nossa verdade prática diz: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Esdras, no capítulo 2, os versículos 59 a 62, e o capítulo 4, versículos 2 e 3, e o capítulo 6, versículos do 2 ao 4. Como nós temos feito, visto que vários nossos irmãos não têm em mãos a lição da Escola Bíblica Dominical, estão repetindo a lição do segundo trimestre, estou fazendo questão de fazer a leitura para que você acompanhe. Então leiamos a palavra de Deus. Esdras capítulo 2, versículos 59 a 62. Também esses subiram de Tel-Melar e Tel-Harsa, Querube, Adã e Imer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e sua linhagem, se de Israel eram os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E os filhos dos sacerdotes, os filhos de Rabaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o Geliadita, e que foi chamado pelo seu nome. Estes buscaram seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. Esdras capítulo 4, versículos 2 e 3. Chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhe: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhes sacrificamos desde os dias de Esar-Adom,
rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que vós e nós edifiquemos a casa do nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. E em capítulo 6, versículos 2 a 4. E em Acmetá, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que assim dizia: no ano primeiro do rei Ciro. O rei Ciro deu essa ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Essa casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Aqui na nossa introdução, ou na nossa interação com o professor, que é um ponto que existe na lição do professor, o nosso comentador vai dizer assim: os filhos de Judá tiveram que tomar sérias decisões para não serem absorvidos pela cultura dos povos que ocupavam suas redondezas. Como povo de Deus, devemos manter a nossa identidade como servos e preservar o nosso nome no livro da vida, afastando-nos de qualquer tipo de mundanismo que possa corromper ou que possa comprometer a nossa comunhão com o Salvador. Já é bom que se diga que o servo e a serva de Deus precisa manter-se totalmente separado do mal, separado do mundanismo. Luz e trevas não combinam. Como sal, ou como óleo e água não se misturam, luz e trevas não se misturam, o povo de Deus não pode se misturar com o pecado. O mal não pode contaminar o arraial do povo de Deus. Em todo o tempo da história sagrada, Deus vem pedindo ao seu povo, exortando ao seu povo, que haja separação entre o seu povo e as coisas mundanas, entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O profeta Malaquias, usado por Deus, já dizia no capítulo 3, o versículo 18 do seu livro: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. A diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, o que teme a Deus e o que não teme a Deus, é marca distintiva no povo de Deus. O povo de Deus não pode se conformar em viver uma vida nos mesmos moldes que os ímpios, os profanos, os devassos vivem e agem o tempo todo. Por isso, nessa lição, nós vamos ver como que o povo de Deus pode fazer para manter a diferença. O que o povo de Deus fez no passado e o que Deus espera de nós ainda hoje. No nosso primeiro ponto aqui, somente os judeus retornariam para Judá. Quando Deus despertou o espírito de Ciro para que construísse uma casa ao Senhor, que em Jerusalém, que é terra de Judá, o povo começou a se mobilizar para sair, para vir, para construir a casa do Senhor. E uma grande massa de pessoas que não faziam parte do elenco do povo de Deus queriam vir também para, junto com o povo de Deus, edificar a casa do Senhor. Zorobabel, Jesua e os demais chefes do povo de Israel, os príncipes de Israel, eles tiveram que tomar uma séria decisão.
uma postura firme para não contaminar a obra do Senhor. Para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo, né, que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se desse prova de sua linhagem, que provasse ser da linhagem do povo de Israel. A primeira triagem, né, no primeiro momento de separação, achou-se 652 pessoas que foram excluídas. Certamente eram judeus que se casaram com mulheres da Babilônia, ou mulheres da Pérsia ou da Média, mulheres que se casaram com homens babilônicos e se corromperam, e por isso não podiam voltar porque não estavam mais puros. A sua genealogia, aliás, aquele povo que havia ido para o cativeiro babilônico, aquele povo, né, eles já haviam morrido. Eram os descendentes deles, já haviam passado 70 anos. Eram os descendentes deles que estavam por voltar. Mas os descendentes, né, de muitos deles se acharam misturados com a cultura babilônica, com a cultura da Média e com a cultura da Pérsia. Por isso, não puderam voltar. Até mesmo alguns filhos de sacerdotes, cujos nomes não foram achados nos registros das genealogias. Por isso, eles foram considerados como imundos e foram rejeitados não apenas para voltar para Jerusalém, mas foram rejeitados do sacerdócio, foram excluídos do sacerdócio do Senhor. Nosso comentador vai dizer que os judeus mestiços, ou seja, nascidos de casamentos mistos, durante o cativeiro em Babilônia, não fariam parte do grupo de judeus que retornariam para os judeus. Somente aqueles que comprovassem a sua ascendência puramente judaica é que poderiam voltar. Nós observamos que quando o povo de Israel saiu, né, do Egito, uma grande multidão, a Bíblia fala de vulgo, né, vieram no meio do povo de Deus. Povos egípcios e de outras nacionalidades que quando viram o mover de Deus, quando viram as pragas, viram a poderosa mão de Deus agindo sobre o Egito, sentiram desejo de vir, de acompanhar o povo de Israel pela trajetória no deserto. Essa mistura causou grandes prejuízos no meio do povo de Deus. Essa mistura causou murmuração, levou o povo de Israel a murmurar, levou o povo de Israel a se rebelar, levou o povo de Israel ao medo, à crise da desesperança. Quando as coisas começaram a ficar difíceis no caminho do deserto, na trajetória para Canaã, aquele vulgo que estava no meio deles, a Bíblia diz que veio a ter grande desejo e levou o povo de Israel a murmurar. Diz aqui o nosso escritor que foi exatamente essa gente que durante a trajetória do deserto foi inspiradora fonte, ou foi uma fonte inspiradora de murmuração. O nosso comentador, ele conclui dizendo que não é lucro, e sim grave prejuízo alguém querer facilitar a entrada de mistura de gente, dando maior ênfase à quantidade do que à qualidade. Jesus já disse sobre isso, quando ele diz: necessário vos é nascer de novo. Pessoas que vêm para o nosso meio, mas não querem ser transformadas, querem fazer parte da comunidade da fé, sem ter recebido a mesma fé, o mesmo Espírito, sem terem sido regeneradas, passadas pela transformação que o Evangelho oferece. E às vezes nós ficamos pensando, a gente tem que suportar o fraco, a gente tem que ajudar,
Nós precisamos ajudar o fraco, suportar o fraco, mas jamais poderemos suportar o pecado. Se a pessoa não quer mudar, se a pessoa não quer a mudança que o Evangelho lhe proporciona, e de forma obrigatória, é necessário nascer de novo. Não é facultativo nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. Para viver a vida cristã, é necessário nascer de novo. Não é uma possibilidade, é uma ordenança. Não é apenas uma possibilidade, é um dever do cristão ser nascido de novo. É um dever da igreja observar aqueles que não nasceram de novo e tratar com eles de forma séria, para que eles arrependam dos seus pecados ou para que eles não contaminem o rebanho do Senhor nosso Deus. Talvez você perguntaria, mas a igreja não é nossa? Nós não podemos dizer quem sai e quem fica. De pessoas, quem sai e quem fica, não podemos dizer. Mas podemos dizer categoricamente, o pecado não fica. O pecado não pode ficar. A pessoa que quer viver uma vida em pecado no seio da igreja, ele quer viver de forma totalmente comprometida, né, com o mundo no seio da igreja. Ele precisa ser tratado de forma amorosa, de forma gentil, mas precisa ser tratado para não contaminar o povo de Deus. Nós observamos, né, que hoje nós temos templos lotados, mas que não necessariamente reflete, né, a riqueza do crescimento do cristianismo. O corpo de Cristo hoje, né, humanamente falando, de forma visível, está mais inchando do que crescendo. Porque nós observamos que não tem existido um tratamento sério contra o pecado. Hoje nós estamos abrindo as portas para que o pecado adentre, para que o pecado ache ninho, ache guarida em nome do amor. Amor sem a verdade, já diz o doutor Hernandes Dias Lopes. Amor sem verdade é hipocrisia. Assim como verdade sem amor é dureza, assim como verdade sem amor é brutalidade, amor sem a verdade, o amor sem o verdadeiro trato da fé, como diz a Escritura, isso é hipocrisia e fingimento. Até que ponto estamos vivendo o verdadeiro Evangelho? Já nesse ponto, eu deixo para você essa reflexão. Até que ponto nós estamos vivendo o verdadeiro Evangelho hoje e nos separando das coisas do mundo? Nosso segundo ponto vai falar sobre os judeus não aceitaram ajudas dos samaritanos. Primeiro, quem eram os samaritanos? Essa pergunta, quem eram os samaritanos, é uma pergunta que é feita ao longo dos anos. E a resposta é, os samaritanos eram uma mistura de gente, na sua maioria pagã. Quando Samaria foi derrotada, por Sargon II, em 722, bom, que se diga que Samaria era a capital do Reino Norte, de Israel. Por ocasião da divisão, das tribos, o povo de Israel, a nação de Israel, se dividiu em duas nações, Reino Norte e Reino Sul. O Reino Norte com 10 tribos e ficou ao norte, por isso chamado Reino do Norte, e a capital do Reino Norte era Samaria. Já o Reino Sul foram 2 tribos, Judá e Benjamim, e a capital era Jerusalém. Sargon II, então, ao destronar o Reino Norte, para que houvesse uma mistura, para que o povo de Israel perdesse a sua identidade, ele trouxe pessoas de outras localidades para habitar em Samaria, para corromper os restantes de israelitas que haviam ficado em Samaria. Povos que vieram de Babel, povos de Babel,
povo de Cuta, de Ava, de Ramat, de Sepharvaim e outros lugares. E eles vieram e habitaram na cidade de Samaria, né? Habitaram nos termos de Israel. Essa mistura de povo, né, junto com os israelitas, né, se deram em casamentos mistos, né, e dali surgiu a raça chamada samaritano. Não eram samaritanos apenas porque moravam em Samaria. Era samaritano exatamente por causa da mistura que ocorreu. Também, né, o rei Assírio enviou o sacerdote de Israel, né, sacerdote puramente israelita, para que fossem e ensinassem a lei do Senhor a esse povo, né, esse povo mestiço, né, que surgiu aí dessa união de vários povos com o povo de Israel no Reino Norte. Assim, os samaritanos passaram a temer ao Senhor. Eles acreditavam em Deus, tinham o temor do Deus Israel, mas ao mesmo tempo não abriam mão do paganismo. Os samaritanos foram embaraço, né, para o povo de Deus no Antigo Testamento, e no Novo Testamento a inimizade entre judeus e samaritanos perduraram um bom tempo, até que Jesus ele quebrou essa inimizade quando ele pediu água a uma samaritana, quando ele pediu pousada em uma aldeia de samaritano, quando ele curou 10 leprosos e um deles era samaritano. Jesus veio para restaurar a amizade. Jesus veio para quebrar elos, né, ou para unir elos que haviam sido quebrados. Mas até a esse tempo, os samaritanos eram a pedra de tropeço, né, para o povo de Israel. Por isso, o povo de Israel, o povo de Judá, que estava voltando da Babilônia ou do Império Medo-Persa, eles não podiam jamais aceitar a ajuda dos samaritanos. Nosso segundo item aqui, os samaritanos ofereceram ajuda, ofereceram cooperação aos judeus. Quando o povo de Judá retornou para a sua terra, Jerusalém, né, para a sua terra, para reconstruir, né, o templo e também reconstruir os muros, não demorou para que os samaritanos, né, se aparecessem para oferecer ajuda. Os judeus, porém, rejeitaram firmemente a proposta. Há muitas propostas que nós temos hoje também. O mundo, o diabo e a carne nos fazem proposta diariamente. Assim como o povo de Judá rejeitou a oferta dos samaritanos, nós também precisamos rejeitar a oferta do pecado. Essa atitude é bíblica, pois a Bíblia manda que nós devemos nos afastar daqueles que não têm a sã doutrina. Igualmente, devemos nos afastar daqueles que têm uma vida irregular, ou aqueles que querem viver junto conosco, mas não têm a palavra de Deus, não vivem a sã doutrina. Não é acepção de pessoas, meus queridos irmãos. Não podemos confundir a acepção de pessoa com aceitar mistura no meio do povo de Deus, no arraial dos santos. Isso corrompe a igreja do Senhor Jesus. O terceiro item aqui desse segundo ponto diz: os samaritanos procuraram aparentar-se com os judeus. Quando viram que foi fracassada a sua intenção de ajudar, eles então se ofereceram em casamento, né, para as filhas dos judeus, né? E observamos, né, lá no livro de Esdras, no capítulo 9, a partir do versículo 1, que o povo de Judá caiu nessa armadilha. Alguns judeus caíram nessa armadilha e se tornaram um povo mestiço novamente, né? Se tornaram um povo corrompido novamente, porque os samaritanos nunca se converteram até a época de Jesus. Eles nunca se converteram. Era um povo mau, um povo cuja doutrina
né, estava enxertada pelo paganismo, estava totalmente comprometida pelas trevas do paganismo, da idolatria, da imoralidade e por aí se vai. Os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Os samaritanos invejaram os judeus. Antes de os judeus terem chegado a Jerusalém, os samaritanos tinham uma certa liderança na região. Quando os judeus chegaram e começaram a sacrificar ao único Deus verdadeiro e adorá-lo, então a atenção dos habitantes da região passou para os judeus e os samaritanos perderam a posição privilegiada e encheram-se de inveja. Observa-se, meus amados irmãos, onde a luz não chega, as trevas dominam. Foi assim com o povo samaritano. Enquanto o povo de Judá não havia chegado na terra, né, na sua terra, os samaritanos que habitavam ali, eles mandavam e desmandavam, faziam e desfaziam. Mas quando chegaram os verdadeiros donos da terra, que era o povo judeu, então eles perderam essa posição privilegiada, porque os judeus passaram a adorar ou adoravam ao único Deus, ao Deus verdadeiro. E aonde nós adoramos a Deus, onde as pessoas adoram ao Deus verdadeiro, milagres acontecem. Há uma diferença, né? Dá para se notar a diferença daqueles que servem verdadeiramente a Deus e daqueles que brincam de servir a Jesus. Foi aí que a Bíblia vai dizer que eles se encheram de inveja e começaram então a perseguir o povo de Deus. Se tornaram opositores da obra, a ponto de fazer a obra parar por algum instante de tempo. O nosso terceiro ponto vai dizer o seguinte: Deus exige santidade do seu povo. Em toda a história do povo de Deus, observa-se que ele, para manifestar-se no meio do seu povo, exige plena santidade. Não dá, meus amados irmãos, para andar no caminho do Senhor e no caminho do mundo. Só há, dois senhores, Deus e o diabo. Só há dois caminhos, o caminho do céu e o caminho do inferno. Não há dureza, em dizer que temos que optar por servir a Deus ou servir ao diabo, por servir a Cristo ou servir ao mundo. Não há dureza nisso. A verdade é que o povo de Deus precisa se separar do mal. Custe o que custar, haja o que houver, o povo de Deus precisa ser santo. Santidade convém à casa de Deus. Deus espera que seu povo esteja sempre em comunhão com Ele. Nada menos do que isso agrada ao Senhor nosso Deus. Comunhão com Deus e separação total do mal. Não é uma separação mais ou menos, Suportar o irmão não é o mesmo que suportar o pecado do irmão. Prestemos bem atenção nessa situação. Suportar o irmão faltoso não é o mesmo que suportar o pecado do irmão faltoso. O pecado, a falha, deverá sempre ser tratada com o rigor que manda as Escrituras Sagradas, para que haja o mover de Deus no meio do seu povo. Retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal. A Bíblia vai dizer que o povo de Judá, eles não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Fizeram primeiro a triagem, a separação, para que não viesse samaritano, ou para que não viesse povo mestiço no meio deles. E quando chegaram na terra de Judá, eles se opuseram a aceitar a ajuda dos samaritanos. Por isso conseguiram concluir a construção do templo. E até mesmo os seus opositores diziam que Deus fizera essa obra. Até aqueles mesmo que eram opositores tiveram que reconhecer: Deus fizera esta obra. Quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo: santificai-vos,
porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Para atravessar o Jordão, precisaram se santificar. O povo de Deus precisou santificar para atravessar o Jordão. O anjo do Senhor visita o acampamento de Israel. Antes de iniciar a conquista de Canaã, Josué recebeu a visita de um anjo. Foi quando Josué pergunta: quem és tu? És dos nossos ou dos nossos inimigos? Foi quando o anjo do Senhor responde: eu não sou nem de vocês e nem inimigo de vocês. Eu sou o capitão dos exércitos celestiais. Eu não sou nem israelita e nem inimigo dos israelitas. Eu sou o Deus de Israel. Que bênção, né, meu amado irmão? Que bênção, né, minha amada irmã? Deus não é nem pastor, nem diácono, nem presbítero, nem crente, nem membro da igreja A ou B. Ele é o Deus da igreja. Que maravilha, não é? Deus responde para Josué: eu sou o capitão dos exércitos celestiais. Que diz meu Senhor ao teu servo? Foi a pergunta, né, de Josué. E o Senhor responde: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é santo. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. O mesmo que Deus havia dito para Moisés lá no Monte Horebe, quando ele avistou a sarça ardendo. Agora ele fala para Josué: tira o sapato dos seus pés, porque o lugar onde você está é terra santa. O povo de Deus precisa se separar do mal e buscar a santidade, porque a contaminação, a cobiça, as coisas do mundo, traz grandes e graves consequências para o seu povo. Aqui no quarto item, por exemplo, nós vamos observar que o povo de Israel foi derrotado diante de uma pequena cidade, a cidade de Ai. Já haviam destruído Jericó. Deus havia falado pelo ministério, né, de Moisés que eles deveriam, aliás, pelo ministério de Josué, que eles deveriam, né, destruir a cidade, mas deveria queimar totalmente a fogo. Os objetos que dela fosse tomado deveriam ser totalmente queimados a fogo. E alguma coisa que porventura fosse a resgatar deveria ser para o templo do Senhor e não para bens pessoais. Mas Acã, que era da tribo de Judá, ele cobiçou uma capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro no peso de 50 ciclos. E ele tomou aqueles objetos e escondeu entre as suas bagagens. E ficou tranquilo, como se nada estivesse acontecendo. É assim o pecador, cuja consciência está cauterizada. Esconde o pecado, esconde o erro e acha que está tudo certo. Ninguém está vendo, ninguém vai fazer nada e está tudo certo. Mas os olhos daquele que sonda o universo, os olhos daquele que tudo vê, que é como chama de fogo, está atento às nossas ações. Nós podemos esconder do pastor, podemos esconder da igreja, podemos esconder de um irmão ou outro, mas não podemos nos ocultar dos olhos daquele que tudo vê. E uma hora, como diz o dito popular, uma hora a casa cai, o pecado vem à tona, as coisas vêm, surgem e acontece como Deus fez com Davi. Coloca diante do sol para que todos vejam o pecado daquela pessoa. Foi exatamente isso que aconteceu. Quando subiram contra a cidade de Ai, que era uma pequena cidade, inclusive os guerreiros de Israel disseram para Josué: não fadigue todo o povo, porque lá é uma pequena cidade, vão a uns 3.000 só, a gente consegue derrotá-los e pronto, e vai ser muito rápido. Subiram, mas voltaram envergonhados. Deus havia dado uma grande vitória há poucos dias atrás, né, na conquista de Jericó. Agora
estão envergonhados diante de uma pequena cidade. Josué começa a orar ao Senhor e perguntar: Senhor, o porquê disso? Por que nós fomos envergonhados? E Deus responde: anátema há no meio do povo, pecado há no meio do povo. Diante dos vossos inimigos não podereis suster, até que tireis o anátema do meio de vós. Nós não poderemos vencer o diabo, não poderemos vencer o mundo, não poderemos vencer a nossa própria carne, até que tenhamos tirado do nosso coração todo tipo de pecado, toda corrupção, e tenhamos voltado os nossos olhos plenamente para o Senhor. Quando o pecado foi descoberto, desarraigado, então Deus disse a Josué: levanta-te e sobe a Ai. Olha que tem te dado a cidade de Ai, a cidade tem te dado na tua mão o rei de Ai e também a sua cidade. Sobe, porque a terra é sua, Josué. Agora que você e o seu povo se purificou, sobe, porque a terra é sua. Mas Acã e a sua família tomaram grandes prejuízos, foram mortos apedrejados. Acã, a sua família, os seus animais pereceram por causa do pecado. O pecado não é brincadeira, meu amado irmão, minha amada irmã. O pecado leva à destruição. O pecado leva a pessoa ao caos e à derrota total. Manter-se em pecado é muito pior ainda, porque se não houvesse tratado com Acã, não só Acã morreria, Israel todo seria destruído, porque Deus não suporta o pecado. Deus ama o pecador. É certo que ama o pecador. Tanto é que mandou Jesus para morrer na cruz por nós, mas detesta o pecado. O nosso quarto e último ponto: devemos manter uma vida de separação do mal. Os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Se os judeus tivessem aberto a porta para uma união com os samaritanos, estes provavelmente ter-se-iam misturados, ter-se-iam mostrados afáveis e pacíficos no início, mas teriam perturbado a união que havia entre os judeus. Porque é assim o pecado, meus amados irmãos. No momento, quando o pecado está entrando no nosso coração, parece tão gostoso, parece tão bom. A nossa união com o pecado, com o mundanismo, parece tão bom. Mas depois o pecado, ele gera uma desgraça, uma desordem na nossa vida. Por isso, não podemos aceitar. Vale a pena manter a separação com o mundo. Essa é a conclusão que chega ao nosso comentador. Vale a pena manter a separação com o mundo. A Bíblia mostra exemplos de servos de Deus que duvidaram se valia a pena ou não se separar do mal. O salmista Asaf, no Salmo 73, ele chega a dizer: na verdade que em vão eu tenho purificado meu coração, porque parece que o ímpio ele sobressai, né? O ímpio ele cresce e o justo não. Há prosperidade na casa do ímpio, na prosperidade e na casa do justo não há. Ele duvida, né, se vale a pena ou não se separar do mundo. E chega à triste conclusão que havia em vão consagrado o seu coração, que havia em vão trabalhado exclusivamente para o Senhor, porque Asaf, ele era um levita, exclusivo para a obra de Deus. Ele chegou à triste conclusão de que era em vão ser um trabalhador do Senhor. Ele só entendeu isso, né, de forma tranquila e verdadeira quando ele entrou no santuário. No versículo 17 do Salmo 73, ele diz: até que entrei no santuário, então eu entendi o fim deles. O povo de Israel, o povo de Judá também, quando voltaram do cativeiro babilônico, né, depois de algum tempo, né, nos dias de Malaquias, eles perguntam, em que o Senhor nos amou? E eles chegam também à triste conclusão: inútil é servir o Senhor.
a mesa do Senhor é impura, chegaram à triste conclusão de que a mesa do Senhor é impura e que não vale a pena servir ao Senhor. Mas o profeta do Senhor, o profeta Malaquias, ele conclama ao povo: tornai para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. O profeta Malaquias, cheio do Senhor, usado por Deus, faz o apelo para que o povo retorne para o Senhor. Porque vale a pena servir o Senhor. Por mais que pareça que não vale, quando estamos desesperados, quando estamos tristes, por mais que pareça que não vale a pena, vale sim, meu amado irmão. Vale a pena sim servir ao Senhor. Devemos viver conforme a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus, diz Paulo, é a nossa santificação. Essa é a vontade de Deus para convosco, a vossa santificação. Existe grandes bênçãos em vivermos uma vida santa. Há muitas vitórias que acompanham a santificação. Primeiro, vitória contra os ataques do diabo. Segundo, crescimento espiritual. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós fazemos a vontade de Deus, a gente cresce espiritualmente. Terceiro, liberdade para o Espírito Santo atuar em nossas vidas. Quando nós obedecemos a vontade de Deus, o Espírito Santo, ele atua com liberdade no nosso coração. Ainda, estão prontos para serem usados por Deus. Aqueles que cumprem a vontade de Deus estão prontos para serem usados por Deus. E por fim, estão prontos para o arrebatamento. Vale a pena viver a vontade de Deus. Vale a pena se separar do mal. Vale a pena servir ao Senhor. E vale a pena fazer a vontade de Deus. Que Deus continue nos abençoando. Que a graça do eterno Deus inunde o nosso coração, para que façamos a vontade de Deus. Nos separemos do mal, para glorificarmos o nome do Senhor, nosso Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.